This call is now being recorded. Boa tarde, terceiro ano. Essa é a nossa semana 4 de filosofia da quarta unidade. E hoje é a nossa, efetivamente, essa é a nossa primeira semana, né? Eu assumi a matéria essa semana. Então vamos para o mesmo esquema. Eu vou projetar o caderno de apoio para que a gente possa começar nossa aula, tá certo? O caderno de apoio vai chegar daqui a pouquinho. Assim que eu estiver na sala, como professor da sala de aula, eu vou disponibilizar o material para que a gente possa utilizar, ok? Então, nós temos aí ética e moral, encontros e diferenças. No nosso ponto de encontro, ele diz: nesse primeiro encontro, lhe convido a plantar a sementinha no jardim de sua vida. Você aceita? Ao longo da trilha, vamos cuidar dessa sementinha durante todo o percurso. Aí é um convite para que vocês possam utilizar, né? Aí a gente parte para o botando o pé na estrada e ele começa com alguns questionamentos, né? Quais questionamentos são esses? Você sabe o que é ética? Você se percebe enquanto sujeito moral? Como saber se aquilo que penso, faço ou desejo é certo ou errado? Você sabe a diferença entre ética e moral? E aí, por fim, existe ética sem o outro? Bom, essas questões, né, essas questões serão trabalhadas na nossa tarefa da semana, ok? Então, vocês podem já ir pensando na resposta, porque essas respostas serão importantes para a tarefa. Aqui no Lendo as Paisagens da Trilha, a gente vê. Agora, para continuarmos na trilha, observe essas charges e responda às perguntas que seguem. E aí nós temos duas imagens. Na primeira figura, a figura 1, nós temos uma família ali dentro do carro, na qual o pai está conversando com a mãe, e ele diz: os políticos são todos corruptos. Continuando na estrada, a mãe diz: olha a velocidade, e aparentemente a velocidade máxima é 100 km, e ele ultrapassou essa velocidade. Lá na frente nós temos um terceiro quadrinho, no qual o pai aparece dando uma nota para um policial e dizendo: valeu, seu guarda. Então, a gente aborda aí o tema corrupção, né? Ele é corrupto. O pai fala dos políticos que são corruptos, mas ele tem uma atitude corrupta de corromper o guarda por conta de uma falha, de uma falta dele, né? Na segunda figura, nós temos aqui esse jovem falando a respeito de alguns políticos, né? Esse deputado é corrupto, aquele ali é ladrão, esse aqui não presta, e tem outro que é impublicável, que ele está falando, né? Cheio de bomba, caveira, cobra e tal. E aí alguns rostos ali, e aí ele diz: em qual você votou? A mulher pergunta para ele: em qual deles você votou? Ele sabe: não me lembro mais. Quer dizer, ele ataca todos os políticos, mas ele também não age corretamente, né? E aí tem: qual o papel da formação, qual o papel da escola na formação ética moral dos estudantes? Ah, um minutinho só, viu? Aí, porque aqui está meio devagar para mim. A ética é diferente quando empregada nas relações corporativas e nas relações pessoais? Em sua opinião, de maneira geral, falta ética no meio político? Explique com exemplos. E a variação na intensidade e abrangência do impacto da falta de ética nas da falta de ética. Peraí, gente, me perdi. Assim, achei. Da falta de ética nas situações retratadas nas charges, justifique. Bom, aqui é onde a gente dá a parada com o nosso caderno de apoio. Eu até brinquei com os meninos nas aulas pelas quais eu passei, na primeira aula que eu passei, né? Que eu levei uma definição de ética do professor Mário Sérgio Cortella. Ele diz que a ética é um conjunto de valores e princípios que ele, Cortella, usa para a conduta no meio da sociedade. E ele diz: isto é, quais são os princípios para eu agir? Basicamente, ética é isso, né? É a nossa conduta, é a forma como a gente deve se conduzir no meio social.
lembrando sempre que a nossa conduta não deve causar dano nenhum à das outras pessoas, né? Ou desconfortos. Ele diz aqui que moral para ele é a prática desses princípios. Então, eu tenho os princípios que é minha ética, né? E a moral seria a forma, é a minha prática desses princípios, tá? Então, basicamente é isso. Ética. Tem outros professores aqui também que eu localizei, né? O professor Clóvis de Barros diz que a ética é um conhecimento a serviço da vida e da convivência, que lida com as pessoas reais, não com um ser humano genérico, né? E o professor Pondé diz que a ética é uma palavra que precisa ser estudada, ser usada com cuidado, com frequência empregada quando não se sabe muito bem o que dizer a respeito de valores. Então, ética são os nossos valores, tá? Esses valores, eles basicamente eles são parecidos, porque os meios nos quais a gente está inserido, como a família, como a escola, esses meios, eles têm um código de conduta que não está escrito, mas todos nós conhecemos, né? Talvez o código de conduta da sua família seja um pouco diferente da minha, mas eles existem e a gente tenta levar a nossa vida baseado nisso, né? Então, isso seria a nossa ética, né? Basicamente, eu tenho comigo que a gente deve agir da seguinte forma: eu não faço com ninguém o que eu não quero que façam comigo, ok? Então, se eu acho que uma situação é desconfortável para mim, eu procuro não proporcionar essa situação a ninguém, certo? É uma forma que eu tenho de conduzir a minha vida. Talvez pessoas pensem diferente, e é até normal que pensem diferente mesmo, mas basicamente é isso. A ética seria a minha maneira de ver o mundo, de conduzir a minha vida, fazendo o que eu acho que é correto, o que eu acho que eu tenho que fazer. E a moral seria a execução desses meus princípios, né? Lembrando sempre que moral também tem muito a ver em você escolher fazer o certo porque aquilo é certo. E não escolher fazer o certo porque se eu fizer diferente eu posso ser penalizado, né? Aí, sinceramente, não há moral. Você simplesmente está tentando escapar de uma penalidade ou está com medo de alguma situação. Mas quando você escolhe fazer o certo porque é o certo a ser feito, aí você está agindo com moral e provavelmente está dentro da sua ética de conduta, tá certo? Tivemos aulas essa semana. Vocês terão, eu vou projetar agora o caderno de apoio, o roteiro, para que vocês vejam quais são as tarefas dessa semana que vocês deverão responder. Assim que eu estiver no grupo com o professor, eu vou inserir essas tarefas para vocês, a aula e as tarefas, tá certo? Veja aqui, opa, comecei de longe. Então aqui nós temos tarefa 1 e 2, ética e moral. Provavelmente esse vai ser o nome de uma ou duas tarefas. E aí eu peço para que vocês respondam as questões abaixo, demonstrando o que você sabe sobre ética e moral. Lembrando que ética é uma coisa também bem pessoal, ok? Existem as normas de condutas coletivas e tal, e dentro dessas normas a gente se situa, ok? E aí tem aquelas perguntas que eu já li para vocês. Você sabe o que é ética? Você se percebe enquanto sujeito moral? Temos também aquelas duas tirinhas, né? E aí as questões que vêm logo depois delas para que vocês respondam. Evidentemente, se está em inglês, ou se está em português, desculpe, é porque eu estou gravando a aula de inglês também. Se está em português, vocês deverão também responder em português, ok? Então essa é a nossa atividade da semana. Qualquer dúvida, me procure na escola, nas aulas que eu estarei com vocês, ou então vocês me mandam uma mensagem via WhatsApp que eu tiro a dúvida de vocês, ok? Então até a próxima. Ficamos por aqui hoje. Vejo vocês nas aulas.